dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje nós vamos aprender que um eletrodoméstico é mais confiável que o homem. Hoje nós vamos falar sobre um filme que eu não tinha ideia que existia e que foi, sei lá, o segundo mais pedido por vocês na enquete do mês BR, dos filmes nacionais. E eu espero que isso contorne em visualizações, tá bom, meus amados? Tô de olho em vocês, tá? Não esqueci de Klaus ainda. Faz um ano já. Todo mundo falou, faz Klaus, ninguém assistiu Klaus. Mas o legal desse filme é que ele tem disponível no YouTube. Eu vou pôr o link na descrição de onde você pode assistir o filme completo. Ele é muito, muito legal e eu acho que vale a pena você assistir ele antes de me ver falando aqui no vídeo. Eu acho que a experiência dele é melhor sem spoilers. Mas o filme conta a história da Dona Elvira e do estranho relacionamento que ela tem com o seu liquidificador. E vocês me perguntam várias vezes, Neura, como você não é desmonetizada? Eu tenho a mesma dúvida. Eu não seguro a língua nos palavrão, eu não tenho nenhum dó de fazer uma maquiagem detalhada. É uma dúvida. O dia que aconteceu, eu aviso vocês. Mas ainda é uma surpresa. Toda semana eu penso, será que dessa vez é a vez que eu passei do limite? Que eu fui um pouco longe demais? Vamos ver. O filme começa com uma cozinha assim bem brasileira, bem cara de vizinha, sabe, de vó. E todo o cenário desse filme é muito legal por causa disso. Você em nenhum momento sente que é um filme. Parece que você sentou na casa da tua vizinha pra saber o que estava acontecendo, foi falar com a sua madrinha, conversou com a tua tia-avó e acabou sabendo da história, assim. E outra coisa que você tem que prestar muita atenção, além do cenário, é no som. Como esse filme vai ser narrado pelo Selton Mello, vivendo um liquidificador que ganhou vida, toda a ambientação de som, ela é muito, muito bem feita. Então você vai escutar o Selton Mello falando loucamente enquanto liquidificador, mas você vai ouvir o relógio de corda fazendo tic-tac, você vai ouvir a torneira pingando, ela varrendo o chão, você escuta bem. Tipo, você escuta todos os barulhos de uma cozinha normal em contraste com o Selton Mello, e é uma coisa que particularmente eu achei muito interessante. Enquanto a gente vê a cozinha, a pia pingando, o relógio funcionando, a gente escuta o Selton Mello falando que ele não é como os outros móveis. Ele ganhou vida. E ele nem bem ganhou vida e já virou cúmplice. A gente vai ver esse filme com dois extremos até chegar à solução, que é o meio. Tem o começo do evento, que é quando tá tudo normal, ok? E o final do evento, que é o começo do filme, que é a Dona Elvira conversando com o liquidificador, falando que ela tá nervosa, desejando sorte, falando pra Deus abençoar ela, porque ela tá indo na delegacia comunicar que o marido dela tá desaparecido. Ela explica que ele sumiu faz 8 dias, ela não sabe aonde ele tá, e ela tá preocupada. O policial fala, senhora, normalmente se ele tá são, se ele não é alcoólatra, ele fugiu, né? Ela fala, jamais, a gente tá casada há 42 anos, eu nunca ia imaginar isso do meu marido, ele era incrível. E daí o policial fala, olha, a gente vai mandar um investigador pra ver o que tá acontecendo, mas primeira suspeita é sempre o cônjuge. Então, provavelmente o nosso investigador vai te ver. O nome do investigador é o Fuinha. E ela viu que ele estava seguindo ela, e ela foi na igreja, daí ela foi na frutaria, e daí depois ela chegou em casa e continuou desabafando com o liquidificador, falando que ela tá apavorada, que ela tá com medo, que eles vão descobrir. Cara, a relação liquidificador-Dona Elvira é épica. Assim, sensacional. Ela tá conversando com o liquidificador dela, pega uns abacates e o liquidificador fala, o que você vai fazer dela? Uma abacatada dele. Ai, eu não tô com espírito de fazer vitamina hoje, eu não tô sentindo. Ela, aqui, sentiu o quê? Tome jeito. E daí faz ele bater. E quando ele faz o barulho do liquidificador, ela escuta sons de assobio. Então ela chama, assobia, meu passarinho. Isso aí, funciona! Funciona! Se ela só tá velha, pedaço de eletrodoméstico falante. E ao mesmo tempo que ela tá chamando ele de eletrodoméstico inútil, pedaço de lata, ela coloca um pouquinho da vitamina na boca e ela sente gosto de morte. E ele fala, não fica assim não, você tá muito descaída, bebe um pouquinho pra você, vai fazer bem dela, mas tá com gosto de morte essa abacatada. Ele fala, não, é coisa da tua cabeça, bebe só um pouquinho. Então eles têm uma relação muito interessante de amor e cuidado e briga e picuinha, sabe? É quase uma família, feita por uma senhorinha estranha e um liquidificador. Esse filme, a história dele é muito bem contada, porque todos os elementos do filme voltam para essa mesma história. Então a gente vai ver muito close de mão, muito
muito close de mão levando até a boca, muito close de mão cortando, sabe? E quem chega quando ela tá tentando tomar um pouquinho da vitamina de abacate? O carteiro. O carteiro chega, já entra, ele já tá acostumado, ela já oferece um pouco da vitamina pra ele senta e conta pra ela que viu o marido dela com uma amante. Ela fica horrorizada, fala, você tá louco, seu fofoqueiro, da onde? Jamais, eu não acredito que meu marido ia fazer uma coisa dessa comigo. E despacha o carteiro. Fala, sai daqui, sai daqui. Quando ele sai, ela senta e começa a conversar com o liquidificador, falando, nossa, que salafrário. O bairro todo sabia, até o carteiro sabia. Como é que um ser humano pode fazer isso com a gente? Então, o filme, ele não vai deixar esse mistério de quem matou o marido muito escondido. Eu acho que é bem claro até que foi ela. Mas a maneira como tudo acontece é muito interessante. Por isso que eu quero que vocês vejam o filme antes de ver o meu vídeo. Enquanto a Dona Elvira, enfim, consegue dormir, a gente escuta a origem do liquidificador, que é uma origem tão simples que super funciona na história. É aquilo de, se a história é bem feita, a gente finge que não é problema nosso. Ele conta que, antigamente, ele era só um liquidificador normal, que funcionava na lanchonete da Dona Elvira com o marido dela, mas um dia ele estragou, eles trocaram a lâmina dele. E depois que aquela lâmina entrou lá, ele, de repente, começou a perceber as coisas, ele começou a perceber as conversas, ele começou a entender os tons de voz e a natureza humana. Só que, quando ele ganhou vida, a lanchonete já estava para fechar, então eles iam ficar mais 7 meses no lugar, e depois ela ia fechar. E o liquidificador conta que foram os melhores 7 meses da vida dele. Porque como ele tinha uma lâmina poderosa, firme, forte, que parecia uma aranha, assim, grandona, ele era muito feliz. Conhecendo gente nova, batendo fruta. E quando a lanchonete fechou, ele ficou meio mal, porque colocaram ele numa caixinha, assim. Mas ele falou, nossa, eu conheci tanta coisa legal no caminho. Ele fala da fonte, que ele achou bonita. E, sinceramente, ele é tão poético. E a voz do Selton Mello é tão foda, tão incrível contando as coisas. A voz do Selton Mello te abraça. Me sinto abraçada com o Selton Mello, ainda mais no fone de ouvido, que você escuta ele no teu ouvidinho, assim, no tua nuca. Te abraça, te envolve. Uma voz acolchoada. A voz dele parece aquela coberta de pelinhos, sabe? Que você se sente aninhado. Enfim. E ele começa a contar dos detalhes da vida humana de uma maneira tão filosófica que eu fiquei tipo, nossa, que bonito. Eu queria ver as coisas, os olhos do liquidificador também. O nosso liquidificador, ele é uma vibe, a metamorfose do Kafka, sabe? Que começa com um dia, misteriosamente, tal pessoa acordou e ele era um inseto gigante. Uma barata gigante? Um inseto gigante? Faz tempo que eu não leio. E é isso. Um dia, misteriosamente, esse liquidificador ganhou vida. E a gente vai na história junto porque ela funciona bem. Como eles não têm novas fontes de renda, eles têm que vender todo o mobiliário da lanchonete e meio que a única coisa que sobra é o liquidificador. E ele também conta sobre a vizinha que ela tem, que toda vez que a vizinha vai lá, ela só fala em sexo. A vizinha é meio taradona, assim, ela adora um homem peludo, adora uma barba, só que o namorado dela é pelado, morre de ciúme dela. E eles estão conversando na sala enquanto o liquidificador escuta que eles logo não vão ter dinheiro pra comer, porque ninguém tá arranjando emprego, não tem mais renda. E a Dona Elvira acaba caindo e quebrando a perna. E o marido dela, super cuidadoso, super preocupado, sabe? Levando comida na cama pra ela. E ela fica um tempo com a perna quebrada, e nesse período o marido dela arranja um emprego de vigia. Então agora ele tá no contraturno, e ela tá se sentindo mal por não poder ajudar na casa de maneira nenhuma, e ele fala, por que você não faz aquele hobby que você tinha com teu pai quando você era pequena? E ela fala o quê? Taxidermia? Dele? Taxidermia dela. Não sei, será que eu ainda lembro? Ele fala, acho que sim. E quando ele volta do trabalho, ele traz 2 coelhos falecidos pra ela fazer a taxidermia. E ela super habilidosa. Outro momento pra você ver a habilidade das mãos que ela tem, como ela consegue ter firmeza no bisturi, como ela consegue amarrar o arame, sabe? Cortar o que precisa ser cortado. Muito firme a mão dela. E ela tá trabalhando, ela acaba cochilando quando ela acorda com uma voz. Ela acorda com uma voz falando, Elvira! Sil! Oi, como é que você tá? E daí ela fala, o quê? Eu tô ficando doida? Ela acha que é o coelho, e fala, não, é o liquidificador. Conversa comigo! Vamos conversar, eu tô com saudade de conversar com alguém. Vamos conversar. E dela, caduca. Eu tô completamente caduca. Ele, que caduca dele? É isso aqui. Eu falo com o liquidificador e ele me responder e eu responder de volta dela. Adoro caduquice. Amo caduquice. Vamos continuar caducando porque assim eu converso com você. Ela entende que tá doida, conta pro marido, o marido concorda que ela tá doida e segue com a vida dele fingindo que não é problema dele. Ela tá conversando com o liquidificador. E ela até começou a conversar com o liquidificador, mas a vizinha fogosa chega, ajuda ela a subir na cama dela e começa a contar sobre o
braço cabeludo do colega de trabalho dela. E ele fica bravíssimo. Ele fala, oxe, que véia mais mal educada. Tá conversando comigo, chega a vizinha, ela finge que não existe, finge que não tá comigo. Muito boa a personalidade do liquidificador, inclusive. E o negócio da taxidermia tá indo muito bem. Ela tá empalhando os animais falecidos dos vizinhos. O marido dela sai pra vender os marrecos, coelhos. Só que a polícia pega ele, porque você não pode vender animal vivo na feira, quanto mais morto. Fala que se vê lá de novo, ele vai ser preso. Então meio que acaba com a alegria dos dois, já que já tava dando um dinheirinho isso da taxidermia. Então, estamos de um lado, fim da taxidermia, do outro lado, com o marido já desaparecido, temos o Fuinha, que é o investigador. E o seu Fuinha, o investigador Fuinha, ele tá muito desconfiado porque ele tem uma ótima intuição, mas ele tem uma péssima soft skills de conversação. Ele não é um bom comunicador e ele não parece uma boa pessoa. Então ele tem ótimas ideias, péssimas execuções, e ele vai lá conversar com a dona Elvira e ele tem certeza que é ela. Então ele age da maneira mais sem profissionalismo do mundo. Ele chega, fala pra ela não encostar mais nas roupas do marido. Ela tá fazendo um caldo de beterraba. Ele fala que o caldo de beterraba é sangue. Ela fala, não é beterraba dele. É sangue, bebe um copo. Eu sei quando um assassino bebe sangue. E ele faz ela beber 2 vezes a beterraba, e ela tipo, o quê? E daí ele, eu sei, eu identifico. Faz ela ir na hortinha dela, fala, nossa, essa terra aí tá fofa, né? Vamos cavar aí uns 7 palmos pra ver o que tem. Eu sei de muito cônjuge que tá enterrado assim, no quintal, e ela fala, eu vou fazer a polícia pagar pelas minhas plantinhas. Por que você não vai acusar tua mãe de assassinato? Quando o Fuinha chega na delegacia, todo mundo ri da cara dele, né? Porque ela é uma senhorinha super do bem, super galera. E ainda fala, você para de fazer isso porque você achou também que a mulher do farmacêutico tinha matado ele, e não matou. Você se ferrou. Ele, não, eu reconheço. Ele falou, para com esse tratamento de choque, aprende a disfarçar. E dele, tá. E enquanto o policial tava na casa dela, eu esqueci dessa parte, ele só viu o suco de beterraba porque o liquidificador ficou nervoso e começou a funcionar do nada, porque ele tava tenso com a polícia lá dentro, já que ele é cúmplice, né? E ele ainda fala, você vai me quebrar, você vai me jogar fora? E dela, você tá louco. Jamais. Por que eu ia fazer isso? Você funciona, você tem serventia nessa casa dele. Não sei, vai que você queira se livrar de testemunhas dela. Não, só bate aí, termina de bater todo o negócio. Quando o policial sai, os dois se dão parabéns, fala, você agiu muito bem, dona Elvira. Dela, você foi um ótimo cúmplice. E dele, nós dois cometemos o crime perfeito, e os dois se comemoram. Voltamos pro passado com o marido ainda presente. Marido tá fazendo a Barbie se arrumando pro plantão dele. Ele tem agora plantão todo dia, ele é vigia, mas ele não trabalha sempre no horário da noite, ele que tá dobrando. E ela tá falando como ele não tá tendo tempo mais pros dois jantarem, que ela fez um franguinho, e daí ele fala pra ela, achei um comprador pra esse teu liquidificador. É o botiquinho ali da esquina. Ela fala, não vende meu liquidificador não, eu gosto dele, não vende não. Ele é velho, mas tem serventia. Ele ignora o que ela tá falando e leva pra vender igual. Ela até vai atrás do marido, porque ela não quer que venda o amigo dela, né? Quando o liquidificador se vê naquela sacola, ele fica muito magoado. O que o seu Onofre, que é o marido, não sabe é que o liquidificador, ele é muito vingativo. Então, quando ele chega no botequim pra ser vendido, ele não funciona. E todo mundo começa a zoar o seu Onofre. E quando ele chega no turno extra dele, ele tá com um bafo de álcool, ele tá com o rosto queimado de sol, e ele chega de volta com o liquidificador porque não funcionou. O liquidificador tá magoadíssimo, faz birra, não responde ela. Até o momento que ele olha pra ele e fala, sabe que eu conheci o Mar hoje? Dela, o que é que você conheceu o Mar? Você tá louco? Você foi pro botequim, você vendiu dele. Até parece que eu sou liquidificador de botequim. Fui conheci o Mar, conheci o Guarujá dela. Como assim você conheceu o Guarujá? E daí ele começa a explicar que ele entrou num carro e que ele ficou o dia inteiro no Guarujá, que ele conheceu a praia, que ele não gosta muito do mar, ele prefere a fonte, que ele passou no caminho para ir para casa, e que isso ia acontecer de novo nos próximos 3 dias, porque o seu Honório contou pro amoreco dele que os próximos 4 dias ele iria fingir que estava fazendo plantão e ia pra praia. Ela fica louca e fala, me explica isso direito, você tá louco? Como é que você fala uma coisa dessa dele? Eu vi mesmo. E daí tem a cena que eu amo essa cena tanto, que é a dona Elvira com um lencinho abraçada no liquidificador no meio da praia. Procurando o marido, até que ela encontra ele todo romântico, com uma biscate, com uma vagabunda. Os dois vivendo o maior romance da vida deles. Quando ela chega em casa, ela taca a morte no lugar mesmo. Ela só pega a agulha que ela usa pra fazer taxidermia e coloca dentro da orelha dele, assim, com o martelo. Porque, afinal, as mãos dela são habilidosas. Ela tem a mão firme pra essas coisas. E daí ela passa a noite toda na cozinha dela, junto com o liquidificador, liquidificando o marido. Não sobra nada.
nada. Nada, nada, nada. E como aquela lâmina é boa, de verdade, ela consegue quebrar osso, consegue quebrar tudo. Quebra tudo, tudo, tudo. E ela tá muito, muito faceira e feliz matando o marido. Isso fica a sua lição, hein? Não faz mulher de trouxa. Você não sabe qual que é trouxa e qual que é a Dona Elvira na história. Você não sabe qual mulher renovou a medicação ou não renovou a medicação. Você não sabe se ela tá diagnosticada ou não. Você não sabe se ela está ouvindo vozes de algum eletrodoméstico. Então, toma jeito, tá, homens? Toma jeito. Que olha, você não conhece a mulher que tem até o momento que ela fica muito brava. Muito brava mesmo, que aconteceu com o seu Honório e a Dona Elvira. E ela tá feliz, ela tá dançando, ela tá batendo no liquidificador e ele age maravilhosamente bem, ele tá com orgulho do trabalho dele. E enquanto a gente vê ela faceira, com uma cozinha toda suja, ela dançando pro nada e pensando, 42 anos, esse filho da puta não vai ficar de boa, ele não merece isso. Daí depois que você vê a cena do que aconteceu, a gente vê o Fuinha falando com o funcionário dos Correios, dizendo que os dois pareciam um casal ótimo, mas que ele viu o marido se pegando com a enfermeira. Ele vai lá conversar com a enfermeira não é nada mais, nada menos que a Filomena do Ó Coitado, se você é milênio você vai saber. E ela é isso mesmo, ela falou, não, a gente fez isso de tirar folga mesmo, ia ser nossa lua de mel, sabe? Ele ia largar a mulher dele por mim, porque no começo era só sexo, mas depois o amor aconteceu, a gente ficou muito, muito apaixonado, então ele nunca iria me abandonar. Trouxa também, né? Porque ele facilmente iria abandonar sim, porque esse homem não presta. E por último, ele fala com a vizinha. Ele fala e é extremamente não profissional, ele elogia a perna dela, pergunta se o marido da Dona Elvira nunca se engracinhou pra ela, começa a falar besteira. A gente vê que ele não tem aquela coisa de caráter, assim, de valores. E daí corta pra ele conversando com os policiais, explicando hipóteses do que pode ter acontecido. A terceira hipótese é certeira. Ele fala, ela descobriu que ele estava traindo, pegou uma agulha e um martelinho de taxidermia, matou ele pela orelha, cortou os pedaços, bateu tudo no liquidificador e jogou tudo no ralo. E todos riem da cara dele e falam, você tá louco. Tanto de BO pra resolver, e dessa vez é um BO literal. Boletim de ocorrência, não só quando eu chamo de BO qualquer problema. E você tá aí preocupado com essa senhora e esse velho que com certeza fugiu, vai fugir com a amante. Não, para com isso. E eles ignoram o que ele tá falando. E Dona Elvira tá faceira fazendo uns chocolates. Chega a vizinha contando que ela viu numa revista que andar sem calcinha é bom pra pele, especificamente a pele que vocês estão imaginando, e que daí não marca roupa, e a gente vê a bundinha dela por um segundo, muito bonita, bom. E o liquidificador vê e fala, cara, eu deveria ter mais conhecimento do corpo humano. Afinal, eu triturei ossos, músculos, vísceras. E o ser humano é assim. Ele escuta o que ele quer, ele fala o que ele não quer, ele sente o que não é pra sentir. E ele é todo filosófico, por isso que eu recomendo, porque se automelo enquanto o liquidificador é bem mais filosófico que eu. E o filme acaba com todos felizes, menos o seu Honório e a amante dele. E é isso, gente. Esse filme é muito legal mesmo. Eu assisti ele pela segunda vez pra fazer o roteiro e eu gostei mais ainda porque eu consegui pegar mais detalhes. E eu recomendo demais. É 1h20 de filme, você passa rapidinho. Claro, se você gosta desse contexto. E eu quero minhas 50 mil visualizações pra amanhã, tá bom, meus amados? Senão eu não faço mais nenhum filme da lista. Brincadeira. Faço assim, porque já tá no planejamento, as roupas já estão tudo ajeitadas, não tem o que eu posso fazer. Mas é isso, gostou desse filme? Já tinha assistido esse filme? Conta pra mim nos comentários, curta esse vídeo, me mostre pra alguém. Se inscreva no meu canal, toda semana tem vídeo. O número não identificado de vídeos, depende da semana mesmo. E a gente se vê. Dá uma olhada na minha descrição, tem grupo no Telegram, tem formulário de indicação de filmes. Se você quiser ser membro do canal, você pode ser membro do canal e a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.